Olha, eu estava olhando o seu canal e vi, inclusive na live de Meire J. Costa, que você falou que visitou uma cidade intraterrena Uhum. em projeção astral. Gostaria muito que você falasse dessa experiência. Essa foi uma experiência de mais ou menos uns 2 anos atrás, né? Que eu fiquei procrastinando em contar essa experiência porque eu Eu achava que as sei. pessoas ainda não estavam prontas para escutar. Mas agora posso contar à vontade, né? Sim, fique à vontade. Né? Bom, então assim, geralmente quando eu faço projeções, ainda mais para ensinos, quando eu tenho que aprender algo, quando algo é mostrado para mim, eu sempre vou em grupos. Eu sou chamada para grupos de projetistas. Então nós somos sempre assim entre 12 a 20 pessoas é o nosso grupo. Eu sempre encontro, na verdade, as mesmas pessoas. E nessa noite eu fui levada assim para primeiro que quando a gente chega lá no portal, tudo escurece, a gente não vê onde a gente está, né? Então, o meu mentor, ele me leva até lá, e aí quando tá chegando perto, tudo fica escuro para eu não saber aonde que eu tô entrando, e aí eu só vou saber quando eu chego lá. Então, a hora que eu cheguei, a primeira coisa que eu percebi é que eu tinha que olhar para cima. Eu tinha que olhar para cima porque não tinham casas ou construções feitas no chão. Eram pilares, eram muitos pilares, muito altos, e as construções eram feitas nesses pilares. E as construções eram todas redondas. Eram tudo assim, cúpulas, né? E aí Entendi. a gente andou, a gente caminhou um pouco, eu fui olhando aquilo e muitas luzes assim, mas placas enormes de luzes, telas, e a coisa mais linda, parecia um monte de estrela, mas eram luzes artificiais. E aí a gente entrou dentro de um desses pilares, né? Assim, um pilar redondo, então a porta se abria assim de forma redonda, e o grupo inteiro entrou no elevador e nós subimos. E a hora que saímos, a hora que a porta abriu, já tinha um veículo esperando por nós lá. Então, a hora que a porta abriu do elevador, a gente já entrou em um veículo, o grupo todo, e tinha uma mulher vestida com uma roupa totalmente diferente, que eu nunca vi, né? Aqui a gente não tem uma roupa assim igual a que ela tinha. E, e aí ela Era assim quis. como a gente, o Sim, aspecto. sim, sim. Só que assim, as pessoas eram muito bonitas. A pele das Hum, pessoas não tinha, nossa, não tinha ruga, não tinha nada. Era assim uma coisa linda, que parecia porcelana, a pele das não pessoas. envelheciam. Eu não vi pessoas velhas lá, não vi. O máximo que eu vi lá foi uns 30 anos. Assim, né, eu olhava assim, bom, essa é no máximo Entendi. 30, mas não existiam pessoas velhas lá. E não existiam, assim, pessoas feias. Assim, não existe pessoa feia e bonita, mas o que eu quero dizer, assim, o rosto das pessoas era muito bonito, a pele muito bonita, né? Não existiam pessoas obesas lá, eram todo muito, muito, muito magrinho, muito saudável, tá? Muito saudável no aspecto deles. E aí essa moça, quando a porta desse veículo fechou, que eu não consigo explicar para você que tipo de veículo isso era, porque a gente nunca viu algo parecido aqui. O que eu posso falar que eu senti estando sentada naquele veículo é que ele parecia um trem-bala do Japão, né? Porque eu já estive num trem-bala, então eu posso falar para você, é algo que a gente pode até comparar, mas ainda está longe de ser um trem-bala. As janelas era assim, da altura dos meus seios, né, até o outro lado, o teto era tudo vidro, então eu conseguia olhar para cima e ver todas as coisas que tinham ao meu redor. E aí ela foi me explicando, né, o que eram aquelas casas e que as pessoas trabalhavam, as pessoas moravam ali, né, e faziam todo o trabalho dela. O que eu perguntei, porque não tinha céu o lugar, era fechado, Sim, né, então assim, aí eu falei assim, bom, então estamos dentro de alguma rocha, alguma montanha, porque não tinha céu, era tudo fechado. E eu perguntei para ela, como vocês conseguem ter energia aqui, né? Porque era tanta luz, mas tanta luz que eu falei, nossa. E ela falou assim para mim, bom, uma coisa que você precisa saber, a gente não destrói o meio ambiente, né? A energia que nós usamos aqui, nós usamos do ar. Nós transformamos o ar em energia. Então fabuloso. é tudo eco. Sensacional.
né? Então, assim, eu fiquei, nossa, olha essa tecnologia que nós não temos, né? E aí a gente foi, e aquele veículo andava assim, de uma maneira que a gente nem sentia, mas não Não tinha seria trilho. um aerobus? Não sei Eu se acho, você leu Nosso Lar. não li. Não. É um livro que fala de uma colônia, né, que fica no terceiro umbral. Ah, tá, E o filme eu assisti, o filme eu assisti. Aham. pronto. Eu assisti o ano passado, na verdade, esse filme. Foi. Assisti o ano passado. Minha Então, amiga estava aqui em assim, casa, ela falou, você tem que assistir esse filme, a gente assistiu, amei. exato. Então, você não identificou se o meio de transporte desse filme não se parecia com esse meio de transporte Não, era desse lugar? diferente. Era diferente. Diferente. A única coisa, eu não lembro se no Nosso Lar ele falava que também não tinha trilha, eu não sei, mas pelo que eu vi lá no filme que eles desenharam, era diferente. Era um pouco, era diferente. Mas assim, eu tinha a sensação de que não tinha trilho, que ele realmente andava, ele Entendi. flutuava, né? E Não tem. O aerobus lá se locomove também sem trilhos. e não era uma coisa assim longa, não era um automóvel longo, era um automóvel que parecia um carro. Parecia um carro, mas Ah, quando eu estava dentro, parecia que. Eu não consigo explicar. Era muita tecnologia lá dentro, porque assim, não tinham botões nas paredes, mas tinham botões no ar. Então, quando o veículo estava interessante. andando, ela ia apertando umas coisas, mas ela ia apertando assim, tudo no ar. Ela apertava no ar e abria uma tela, e ela apertava na tela, mas era tudo no ar. Uau! Coisas que a gente não vê aqui, mas bom, não era um trem, não era um trem, era um carro grande para mais ou menos 12 a 20 pessoas. Uau, muito bom. Que Pois é. experiência fantástica, hein? E E aí, as né? pessoas. E aí, assim, só para Sim, completar, porque eu tô fale, meu tendo, amor. estou tendo outras projeções agora em lugares que eu acho que é lá onde eu estive, mas eu ainda não estou certa, não estou certa, eu só vou falar o que eu estou achando, porque eles ainda não me falaram onde é, né? Mas pelo lugar Sim. que eu fui agora, na semana passada, que eu fui levada lá em um caminhão de alta tecnologia, e eu estava de olhos abertos, eu pude acompanhar o lugar lá, né? Eu tenho a Ah, que sensação de bom! que eu estava na Amazônia, Hum, né? Então, assim, é a minha sensação, eu não posso falar isso com certeza, tá, gente? Então, assim, às vezes a gente projeta e a gente fica aqui dias digerindo aquilo que a gente viu. Então, assim, sim. eu tenho a sensação de que eu estava no Brasil. No Brasil. Existe um portal na Amazônia Uhum. que nos leva a colônias ou cidades, não sei se eu posso dizer assim, intraterrenas. Sim, sim. Disso eu sei, Uhum. existe. Assim como existem em vários locais do planeta, você sabe, Uhum. Sim, né? E sim. existe na Amazônia também. Com certeza. Então, é muito possível que você tenha estado lá Sim, para voltar para essa cidade. sim. Sim, eu também tenho essa sensação de que o trabalho não acabou lá, e eu sei que eles estão me levando lá de volta para poder entender mais o porquê que eu fui levada da última vez, Perfeito. né? Então, assim, mas quando eu tiver mais informações, eu trago. Isso.